uma das coisas interessantes desta questão de vanguardas é o tema da ruptura, como de certa forma a vanguarda gera uma quebra em relação com o modelo de literatura que venía se desenvolvendo desde el século XIX y do cual o modernismo hispanoamericano era como o último elo de esa forma de literatura burguesa. A vanguarda modifica totalmente os criterios de literatura porque dentro da estética vanguardista a ideia é a aproximação da vida com a arte. E, portanto, é curioso porque a vanguarda tem um trabalho com a linguagem que é todo o contrário daquela nostalgia ou daquela atitude um pouco decadente, a sensação de declínio da literatura que tinham os modernistas. Porque, de alguma forma, os vanguardistas assumem que a palavra é política y que a palabra es criadora y que de alguna forma con a palabra es que dá para mudar o mundo, seja políticamente, seja literariamente, y que esa palabra tem una positividad allí y que por tanto esa palabra se puede vincular con elementos que van muy além do libro. Véjame, no sé si lembran que los modernistas tenían esta idea de que escribían libros de poemas, en cuanto que todos os días se escrevían artigos nos jornais ou contos fantásticos para os jornais. Uma parte importantíssima do modernismo faz referência a precisamente esse momento no qual os modernistas deixam de fazer poesia. Ou seja, quando os modernistas, esses decadentes de final do século XIX, se profissionalizam e de fato começam a escrever para o grande público, ou seja, fora da Torre de Marfil, né? E aí então é que vocês têm esses contos traduzidos para o português que eu gostaria que vocês trabalhassem nos guias, que são esses contos fantásticos de Rubén Darío e de Horacio Quiroga. Os vanguardistas já não escrevem poemas para serem publicados em livros. Escrevem revistas murais, textos que funcionan en diferentes ámbitos, en diferentes medios, están en vínculo con cinema, están en vínculo con las artes plásticas. En otras palabras, ten una fe, una confianza en que a linguagem é criadora de mundos, que é muito visível, por exemplo, no caso de Vicente Huidobro, né? Quando ele diz, em um dos seus poetas, o poeta é um pequeno Deus, como dizendo, o poeta, com sua palavra, está criando coisas. E em outro fragmento de Vicente Huidobro que diz, poeta, não tentes imitar a rosa, tens que criar a rosa. Como dizendo, o poeta tem que se liberar, o escritor tem que se liberar da imitação da realidade e imitar a naturaleza no que a naturaleza tem de criadora. Portanto, não se trata de um evento mimético, o poema, no qual, a maneira do realismo, eu passo pela realidade como se fosse um espelho, a escrita, copiando o que já existe, mas que cada metáfora, cada uso da palavra tem que criar uma coisa nova. Ou, como dirían os formalistas rusos, tem que producir uma ostranenie, um estranhamento. Os formalistas rusos, no começo do século XX, precisamente o que trabalham é esta ideia. A ideia, que é uma ideia vanguardista, de que a linguagem não é meramente uma cópia da realidade e que a linguagem, de alguma forma, define o critério de realidade que a gente tem e define o mundo. E que, portanto, os usos da linguagem que geram um estranhamento, que geram uma surpresa, que criam novas percepções do mundo,
que é quase a mesma coisa que dizer que criam um outro mundo. Vejam bem que a política se sustenta nisso. A política é, fundamentalmente, a modificação do mundo através da linguagem. E, se vocês pensam bem, a linguagem é a que modifica permanentemente os mundos. Então, para os formalistas russos existiam, por dizer assim, duas formas da linguagem. Uma forma da linguagem osificada, os lugares comuns, as metáforas que todo mundo usa, mas não sabe de onde que vem. Por exemplo, o sol sai às 4 horas da manhã. Bom, evidentemente isso é uma metáfora, porque o sol não sai nem entra. No entanto, a própria linguagem tem uma espécie de metáfora osificada que diz: o sol sai, o sol se põe. Entre essas metáforas osificadas estão a cara metade, a meia laranja, todos os lugares comuns que vocês possam imaginar são metáforas osificadas. O que significa isto? Significa, son un uso da linguagem que se transformou no cotidiano e que, portanto, já não tem nenhuma capacidade de criar novos mundos, de abrir a cabeça e criar novas percepções. Permanentemente nós vivemos em meio de uma linguagem cotidiana, uma linguagem que nós não estamos questionando permanentemente que é o que queremos dizer com isso. Esse tipo de expressões ou expressões idiomáticas precisamente tem a ver com a ideia de que na linguagem cotidiana a gente não está pensando que é o que está falando. Nós utilizamos uma linguagem cotidiana na qual estamos pensando num sentido, se vocês quiserem, denotativo. Ou seja, estamos tentando transmitir uma mensagem. Como que está o céu? Está encarneirado, digo, está nublado, está com nuvens, tá? Ora, quando eu penso um pouco essa expressão, o desanuviado, o céu encarneirado, o que eu imagino são outra coisa. Imagino determinadas carneiros no céu, ou imagino uma cabeça cheia de nuvens por dentro. E isso é o que os formalistas russos consideravam linguagem poética, a diferença da linguagem cotidiana. Eles, os formalistas russos, falavam que a poesia tem essa finalidade, desautomatizar a linguagem, para que de alguma forma, quando eu coloco um texto poético, o leitor, a pessoa que ouve o poema, descubra uma nova forma da realidade através da palavra metafórica. Isso é o que os formalistas russos chamam estranhamento ou ostranenie. O poema tem que produzir no leitor algum tipo de estranhamento em relação com a realidade. O poeta tem que, de alguma forma, criar uma nova realidade e a semente, a forma na qual essa realidade se manifesta, é nessa sensação de estranhamento na linguagem. Vejam bem que a ideia dos formalistas russos e, de fato, da vanguarda é muito próxima da ideia de invenção da linguagem popular, porque a linguagem popular permanentemente está criando novas expressões idiomáticas. E quando vocês ouvem uma expressão idiomática nova, geralmente riem e acham que é uma coisa super gráfica e super demonstrativa do que estão tentando dizer. Entende? Essa metáfora começa como um estranhamento, começa como uma forma nova da linguagem que cria uma nova imagem e depois vai se osificando. Vai, por dizer assim, os falantes vão se acostumando a essa imagem até que chega um momento que utilizam essa imagem e já depois não estão pensando mais em qual é a imagem essa. Ou seja, a ver, vai para o brejo, a vaca vai para o brejo. Essa devem ter ouvido. Tem a ver que uma pessoa que, digo, que está
passando por uma questão que sabe que não vai dar certo alguma coisa, diga, ui, se acontece isso, a vaca vai para o brejo. Onde que está a vaca? Não tem vaca, não tem brejo, estou no meio de um escritório, e no entanto eu falo, a vaca vai para o brejo. Bom, obviamente essa expressão faz referência a um mundo rural do século XIX, na qual a vaca fica atolada no brejo e não consegue sair. Se entende? Ora, quando eu penso nesses lugares comuns, posso imaginar uma vaca indo para um brejo, sei lá, no meio de um ministério ou no meio de uma situação. Se entende o que eu quero dizer? ¿No comieron alguna vez esa comida nordestina que se llama vaca atolada? Eu vejo a vaca. Da vez passada fui comer sushi. Aí perguntei, tem sushi? E a amiga me falou, não, sushi está de folga. Claro, eu o que pensei é, primeiro, eu entendi, o que queria dizer é que o sushi man, o cara que fazia o sushi, estava de folga. Mas o que eu imaginei, desautomatizado, eran todos os sushis saindo de férias ou de folga. ¿Se entende o que estou dizendo? Sushi está de folga. A linguagem está cheia desses jogos criativos, poéticos, e a linguagem popular mais ainda. O que pensaban os formalistas russos, que é também a ideia das vanguardas, é que quando eu utilizo a linguagem de forma criativa, estou desautomatizando os lugares comuns da linguagem. Quando eu utilizo a linguagem de forma criativa, estou, de alguma forma, com a linguagem, criando um outro mundo. Sim. Na linguística, a gente até estuda um pouco sobre isso, de como a metáfora e a metonímia, elas estão dentro do processo de criação de novas palavras. Então, a gente acaba criando novas palavras, levando muito em consideração esse processo, né? Então, por exemplo, corta-unhas. A gente, a gente dá nome a esse aparelho, a esse instrumento, pelo que ele faz, cortar as unhas, por exemplo. Então, a gente... o que eu diria, Leandra, né? Isso, Leandra. Leandra. O que eu diria, Leandra, é que a metáfora e a metonímia estão em algo que é muito mais, muito para além da criação das novas palavras. Sim, sim. Você Mas ela, entende isso? isso, sim. Mas o que a gente consegue ver também é que elas estão, através disso, a gente consegue perceber que elas estão, elas pertencem até ao nosso pensamento, assim, como a gente constrói novas coisas, é isso que eu quero E como dizer. a gente, não apenas isso, não é instrumento, é a nossa percepção da realidade. Eu estava explicando faz um tempo em outro curso, por exemplo, como, digamos, como diria Roman Jacobson, o processo metafórico e o processo metonímico são dois processos da linguagem que têm características do que Aristóteles chamaria poiesis, ou seja, criação. Vejam bem, a linguagem é tão importante na definição de como é nosso mundo que é muito difícil que nós possamos pensar nosso mundo fora da linguagem. Por exemplo, uma das coisas que eu estava comentando no curso anterior, creio que estava Victoria, era sobre o tema das onomatopeias. Ou seja, em espanhol, um cachorro não faz guau, a guau, como em português. Um cachorro faz guau. E em alemão, um cachorro faz bof. Um galo, em português, faz cocoricó. E em espanhol, faz kikiriki. E então, a grande pergunta é: existem galos, existem cachorros, existem animais que falam alemão, espanhol ou português? Ou será que, mais provável, os gatos, os cachorros e todos os animais fazem o mesmo barulho e nós ouvimos diferente? Ouvir diferente o mesmo som significa que nosso ouvido, nossa percepção sensorial está atravessada pelos sons da linguagem, da mesma forma que o verde não é a mesma cor, nem é imaginado a mesma cor verde
en una lengua que en otra, nem o azul, porque todas as percepções nossas estão atravessadas pela linguagem e pelo que é, se vocês quiserem, o veículo que carrega a linguagem, que são os significados culturais. É impossível provar que não existem cachorros que falem alemão ou português e nada, ¿eh? Só que não é Sim. provável. Essa é a diferença entre o possível e o provável. Não temos como demonstrar que os cachorros não falam diferente. Porque a única forma de ouvir é com nossos ouvidos. Não temos como provar que não existem cachorros que falam inglês, espanhol ou português. Porém, é possível, mas é improvável. O que é mais provável é que os cachorros façam todos o mesmo som. E nós ouvimos diferente. E construímos a onomatopeia de forma diferente. Então, quando eu modifico a linguagem, de fato, estou modificando a minha realidade. Isto não é apenas válido para a vanguarda, nem a poética. É válido para uma coisa que surgiu junto com as vanguardas. Por exemplo, a terapia da psicanálise. Mas é válido também para o xamã. É válido para a magia. O que os vanguardistas observam e o que Huidobro observa é que a linguagem, a diferença do que pensavam os modernistas, não está acabada. Os modernistas tinham uma visão, se vocês quiserem, nostálgica da ideia da arte, quando a arte era pura, a arte não estava contaminada pela mídia e pela economia e pela mercancia. E então tentaban se apoyar en una arte extremadamente ornamentada, osificada, alambicada, como tentando proteger a pureza da arte. ¿Se entende? Ora, os vanguardistas renuncian a pureza da língua, renuncian a pureza da arte. Para os vanguardistas, a arte está na rua. As revistas de literatura son revistas morais. A forma de escrita é a forma em que se fala e a forma em que eu posso, de alguma forma, dizer as coisas para mudar coisas. Então, a confiança nos vanguardistas na linguagem é coerente com o posicionamento político dos vanguardistas. Os vanguardistas todos têm uma militância política que começa na literatura y continúa no partido, en este caso Partido Comunista. ¿Sí? Por eso es que los vanguardistas no son apenas criacionistas, como sería el caso de Huidobro. Cuando vocês leen el texto de Schwartz, o capítulo 2, van a ver que existen una cantidad enorme de revistas de vanguardia. Esas revistas de vanguardia no son meramente una forma de figurar y dar a conocer los poemas que cada uno de los vanguardistas escribe. A revista é o verdadeiro vehículo. A revista é o canal novo da ruptura. En vez de publicar en formato libro, se publica nas paredes, se publica nas ruas, se publica nas revistas, se publica de forma de ampliar o ámbito da linguagem criadora y por tanto de unir literatura y vida. Y una de las grandes producciones de las vanguardas son los manifestos. O sea, y vean bien que todos los manifestos tienen un primero manifesto, que es el manifesto del Partido Comunista, que comienza literariamente, aliás, con a metáfora de un fantasma recorre Europa, é o fantasma do comunismo. Vean bien, a redacción de un manifesto es un acto político. Claramente, trátase de un discurso no cual un determinado grupo político se opone a otro grupo político, en este caso comunistas contra burgueses,
faz una definição de propósitos, dá uma versão ou uma visão da realidade e determina quem é amigo, quem é inimigo, quem é aliado e que é o que deve ser combatido para mudar o mundo, ou seja, para mudar políticamente o mundo. As vanguardas, todas, funcionan por manifestos. Nós temos poemas de vanguarda. Nós temos contos e uma peça de teatro de vanguarda, como eu pedi para vocês lerem. No entanto, aí no texto de Schwartz, a través das revistas, existe uma série enorme, uma quantidade enorme de manifestos de vanguarda, que nós não vamos ver no seu detalhe agora, porque talvez dois dos manifestos de vanguarda mais importantes e mais representativos da ideia de manifesto são manifestos que vocês devem conhecer perfeitamente, que são o Manifesto para o Brasil e o Manifesto Antropófago. Da mesma forma que existe o Manifesto para o Brasil Antropófago, no Brasil existem vários manifestos na Argentina, no México, no Chile, no Peru, etc. Que é o manifesto? É uma peça literária, sim, mas também é uma peça política. É um texto que é um discurso de barricada, é um discurso de palanque, se vocês quiserem. É um discurso que, tentando mudar a forma de ler literatura, também tenta mudar a forma da arte. Os manifestos de vanguarda todos se opõem a uma arte osificada, uma arte do lugar comum. Qual é essa arte? A arte do museu, a arte das grandes estátuas e monumentos, a arte do Estado burguês. O modernismo brasileiro é a mesma coisa que as vanguardas em Hispanoamérica. E basicamente a diferença do modernismo, porque quando eu falo em modernismo, estou falando no que no Brasil se conhece como simbolismo parnasianismo, só que en Hispanoamérica, como estaba explicando, modernismo é essa literatura de final do século XIX que parece parnasiano modernismo no caso brasileiro, mas que tem uma enorme importância no universo hispanoamericano. Isso está no texto de Martínez, que eu pedi para ler. Eso está no texto de Joseph, eso está nas minhas videoaulas, a explicação de que é modernismo em espanhol e na literatura brasileira. Então, talvez existiria uma diferença entre o modernismo hispanoamericano e o simbolismo e o parnasianismo brasileiros. ¿Por qué existiria uma diferença? Porque esse modernismo hispanoamericano de final do século XIX levou a uma independência literária muito forte, que no caso da literatura brasileira ainda não se consegue. Se vai conseguir especificamente com o que na literatura brasileira se vai chamar de modernismo, na década de 1920, que é precisamente o que na literatura hispanoamericana chamamos de vanguardas. Então, essas vanguardas hispanoamericanas são irmãs e eu quase diria são o mesmo tipo de trabalho. E de fato, se leen o texto de Gelado sobre poéticas da transgressão, que eu coloquei como bibliografia complementária, vão ver que Viviana Gelado observa que as vanguardas brasileiras, esses manifestos, foram importantíssimos para a literatura hispanoamericana e vice-versa, porque todos os vanguardistas, fossem hispânicos, fossem brasileiros, fossem mexicanos, fossem argentinos ou chilenos, todos estavam em contacto, porque precisamente a política da vanguarda é a internacionalização. Precisamente a ideia política da vanguarda é sair do nacionalismo burguês para ir a uma espécie de socialismo, comunismo, política de esquerdas internacionalista. Então estavam todos conectados. Os brasileiros, os argentinos, os chilenos, os peruanos, todos intercambiaban información y todos sabían lo que los otros estaban haciendo. Entonces, existe una teoría de vanguardia, na cual a teoría de vanguardia, como eso está en el texto de Jorge Schwartz. Jorge Schwartz compara dos poetas vanguardistas. Un poeta argentino, Oliverio Girondo, y un poeta brasileiro, Osvaldo Andrade.
E o vínculo entre Oliverio Girondo e Oswald de Andrade é muito semelhante ao vínculo que tinham Jorge Luis Borges, esse autor que eu estou pedindo que vocês leiam no conto El Aleph, e Mário de Andrade. Isto não era novo. Já existia com os modernistas, ou seja, no começo do século XX. Por exemplo, vocês têm contos de Horácio Quiroga. Horácio Quiroga, que era um uruguaio, mas que morava na Argentina, tinha um vínculo muito estreito com Monteiro Lobato. Ou seja, já desde o final do século XIX, com a ideia de modernização no continente de América Latina, os vínculos entre os escritores de distintos países vão se estreitando e vão se multiplicando. O momento mais importante desses vínculos, onde nós podemos dizer modernismo e vanguarda são a mesma coisa, modernismo brasileiro e vanguarda hispano-americana são a mesma coisa, é precisamente dessa década de 1920.